Dessa tarde, meus irmãos, é com o nosso irmão Davi de Souza, do Centro Espírita Paiva Júnior, de Cordeiro, a quem mandamos um abraço para todos o pessoal de lá. E o tema vai ser: não ajunteis tesouros na terra. A palavra é sua, irmão. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós. Que possamos aqui mais uma vez cumprir com a nossa finalidade, que é divulgar a doutrina espírita. Um dia desse eu assisti uma reportagem, um documentário sobre transplante de face. No Brasil ainda não é regulamentado, mas nos Estados Unidos e outros países já pode ocorrer. E eu vi um rapaz, um jovem de seus 20 e poucos anos, que ele teve um câncer facial e destruiu o nariz e da boca para cima. E esse rapaz, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. É interessante quando a gente vê uma reportagem, cada um vê com o seu modo de pensar, com o seu modo de perceber, cada um tira o proveito necessário ali de acordo com o seu pensamento, com o seu estar, o seu modo de estar. E esse rapaz falou uma coisa interessante. Ele falou, eu não estou feliz, satisfeito de ter acontecido isso comigo, mas se aconteceu e Deus permitiu, é porque tem um motivo. É muito interessante a fala dele, não sei de que religião ele é, mas ele falou, se aconteceu e Deus permitiu, é porque tem um motivo de ser. E ele está batalhando para conseguir o transplante, para reimplantar aquela parte que foi destruída pela doença, mas ele não perdeu a vontade e nem a garra de viver. Isso que é importante em cada um de nós. Aí eu fico pensando, eu como espírita já há 13 anos, será que eu passaria com a mesma normalidade por isso, como ele passou? Com toda a gama de conhecimento, de reencarnação, de tudo isso, será que eu teria a mesma coragem? Será que nessa hora eu lembraria dessa forma com que ele falou? Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque tinha uma razão de ser. Esses raciocínios que a gente leva e a gente começa a se fortalecer. A gente começa a cobrar da gente, não uma purificação imediata, mas uma transformação. Se aquele jovem, que eu não sei nem qual o conhecimento que ele tem, ele não se deixou cair, se abater por uma doença que deformou o seu rosto, o rosto é a nossa fachada, é a nossa carta de apresentação, nosso cartão de visita. E nós, que já conhecemos o Evangelho, às vezes uma coisinha à toa nos desmorona, nos abala, nos tira do sério. Então, para mim, serviu essa reflexão. E ele certamente vai conseguir vencer a sua etapa evolutiva, porque já demonstrou, primeiro, por ser jovem, pouca bagagem de vida material. De repente tem uma bagagem de vida espiritual muito maior do que todos nós. Então eu não fiquei penalizado da situação dele. Eu fiquei pensando em mim. Eu falei, meu Deus, que serenidade, que tranquilidade esse jovem está vencendo essas etapas. Então, pedimos uma prece para ele e para nós também, para ajudar a todos nós entendermos as dificuldades da vida. As dificuldades vêm para o nosso crescimento. Nós vamos falar aqui hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6. Não ajunteis tesouros na terra. E, infelizmente, meus irmãos, é o que mais a gente faz. A gente, de 100% dos nossos atos, 100% dos nossos atos, 90% a gente investe muito na vida material e 10% na vida espiritual. Isso aqueles que já conhecem o Evangelho, que a maioria não está muito preocupada. Depois que eu morrer, eu vejo o que acontece. Só que, às vezes, depois que morrer, fica mais difícil, porque tem que fazer um outro preparo reencarnatório, eu tenho que despertar aqui na Terra ou em outro mundo para a vida e depois seguir. Vamos ler essa passagem de Jesus e a gente vai fazer depois o comentário de algumas frases por frase. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 34. Jesus falou e Mateus anotou mais tarde, para ficar guardado nas nossas memórias e para os nossos entendimentos. Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra.
Não raro fazemos sem nos ser necessário e muitas vezes em detrimento do nosso semelhante. Não raro a gente junta tesouro em detrimento do nosso semelhante. Meus irmãos, lembrando que nós estamos falando aqui como humanidade, tá? Cada um tem sua individualidade, cada um sabe como age. Não estamos julgando as pessoas, estamos nos colocando como humanidade. Muitas das vezes nossos tesouros são amontoados em cima de misérias das pessoas, em cima de discórdias, em cima de lesar mesmo o próximo. Então, ele está falando aqui para nós isso. Quando falamos em tesouros, não podemos pensar só em bens de grande valor, não. Não é só em bens de grande valor. Eu falo assim, eu não tenho nada, eu tenho pouca coisa. Mas a gente vai ver que é o valor que a gente dá a esses tesouros. Eu já vi caso de um mendigo matar outro por 10 centavos, em jornal. É o valor para ele, 10 centavos. Porque foram lá comprar uma cachaça, e aí faltou 10, ele não tinha, e brigaram e esfaqueou o outro. Isso é fato de jornal. O irmão infeliz foi lá por causa de 10 centavos. Era o valor dele naquele momento. Que a gente começa a falar de tesouros, a gente começa a julgar, às vezes, ou pensar naqueles grandes homens ricos, né, que saem na revista Forbes, na revista não sei o quê. Não, mas nós vamos ver que a gente também, muitos de nós, está inserido na questão de tesouros. É o valor que a gente dá àquele bem, o valor excessivo. Porque nada de mal tem em a gente cuidar dos nossos bens. Porque quem não cuida do que tem é relaxamento, não é desprendimento não. A gente tem que cuidar bem das coisas que a gente detém, até porque a gente vai fazer uso. E vieram para ser para o nosso uso mesmo. Nós conquistamos para o nosso uso. Não vamos ser hipócritas e falar, não, não quero. A gente quer ter um carro, quer que ele esteja bem, e é para o nosso uso. Vamos dar valor. O que nós não podemos é o valor excessivo. Achar que aquilo ali representa tudo para a nossa felicidade. A coisa pode ser insignificante. O valor somos nós quem atribuímos. Desse modo, há portadores de milhões e de bens preciosos desapegados. Como existem miseráveis, escravos de bacatelas, as quais encaram como seus tesouros. Aquilo que a gente relatou ali anteriormente. De valor ou não, nós somos quem dá a condição do tesouro ou não às coisas. É questão de sentimento. Nós que damos valores às coisas. Por quê? Sendo o mundo material, tudo se reveste de caráter transitório, se desgasta, se decompõe e se torna superado. Tudo que é matéria, meus irmãos, passa. Tudo que é matéria passa. A nossa bagagem só comporta, a nossa viagem espiritual, que todos nós faremos para o outro lado da vida, ela só comporta nossos vícios e nossas virtudes. O resto fica tudo na terra, tudo passa. A terra um dia passará também, quando ela cumprir a sua etapa evolutiva, quando ela chegar, porque tudo que é matéria se transforma e se desgasta com o tempo. Verdadeiro mesmo, eterno, só o mundo espiritual. Esse não se desgasta. Mas, então, o que nós temos aí? Primeiramente, o que adianta eu dar um valor excessivo à matéria, se depois eu terei que abandoná-la? E feliz daquele que já consegue abandoná-la. Senão o quê? Nós passamos para o outro lado da vida, preso à matéria. Um dia desse a gente estava no consultório médico, aí estava lá no programa da Ana Maria Braga. Eu não assisto todos os dias não, Ana Maria Braga não, só para a gente estava lá e o que passa, mas tem uns documentários, não estou falando mal dela, tem uns documentários interessantes. E aí tinha um casal de uma novela que passa algumas cenas de reencarnação, e aí esse casal debatendo como que eles interpretavam aquele personagem, como é que funcionava. E o menino falou, eu sou católico, e a moça também, eu também sou de segmento católico, mas quando eu chego ali, eu tento colocar aquilo que o autor colocou no papel, eu vivencio o papel, e eles estão sendo muito elogiados pela forma com que eles estão desenvolvendo o trabalho. E aí foi interessante. Aí a Ana Maria Braga falou assim, não vou entrevistar um espírita, porque vai se dizer que é coisa de espírita. Aí entrevistou uma cientista brasileira da Unicamp, de renome, que estuda essa questão. E ela falou que tudo que a gente já sabe de espiritismo, só com outra linguagem. Ela falou, quando o ente querido parte, a gente não deve ficar prendendo, preso aos bens que ele deixou, aos objetos. Por quê? Porque isso aí, você mantém o ser preso ali, não deixa que ele caminhe. Ele caminhar para quê? Para ele se preparar para ele voltar, que aqui regressa, ou em outros mundos.
ela falando assim. E outra coisa que ela falou também, que é muito interessante, que ela falou, eu tive uma observação de um menino, que ela estudou o caso, o menino que o pai tinha desencarnado, e ele chorava muito na hora de dormir, e ele dormia com o travesseiro do pai. Ela falou, não faz isso, guarda o travesseiro. Coisa. O menino parou, porque ali ele estava, quando ele dormia, tinha lembrança, ia trair o pai desencarnou, não sabe qual a condição, né, que está, pensa que ainda está aqui, muitas das vezes, que a maioria das vezes ainda pensa que está aqui, aí quer resolver, quer tocar o filho, quer fazer carinho e não consegue, entra em desespero. A sintonia é grande, o filho também entra em desespero. A afinidade é muito grande, nós vivemos de afinidade, e aí essa senhora explicou isso aí. Muito interessante a reportagem, e a forma como ela colocou. Por quê? Porque se fosse de espírita, isso é coisa de cabeça de espírita. Mas não, é uma pessoa que não tem vínculo com o espiritismo, e falou tudo, só usou palavras diferentes, gente. E o que a espiritualidade fala tanto para nós, na doutrina? Não importa as palavras, o que importa é o sentido. Espiritismo não é questão de forma, é questão de fundo. O que é isso? É o que você pensa, o que você entendeu. Deus não está se importando, que a gente chama ele de Zambi, de Maomé, de Oxalá, e outros nomes por aí afora. Deus se importa sim, que a gente compreenda a sua grandeza e o que ele espera de nós. É isso que a gente tem que se importar. Não é que o nome é esse, que foi derivado, isso tudo é interessante, que foi derivado de tal, do latim, do grego, do não sei o quê, mas o interessante é a gente saber o que é Deus. Saber o que é Deus e o que ele espera de cada um de nós. Qual o objetivo que ele nos criou? Por que nós reencarnamos? Qual a necessidade? Isso que é interessante a gente saber. Nós reencarnamos para nos melhorarmos. Deus quer que nós cheguemos à perfeição pelos nossos meios. Então, desta forma, quando nós fomos criados lá atrás, que nós aqui já somos bastante vividos, reencarnados, algumas centenas, dezenas, milhares de vezes, dependendo de cada um, quando ele nos criou lá atrás, a cada um de nós, ele nos criou simples e ignorantes. Simples de conhecimento, simples e sem conhecimento algum. E a gente vai angariando os nossos conhecimentos a cada dia, tanto os nossos conhecimentos intelectuais, como os nossos conhecimentos morais. Quando nós chegarmos, adquirirmos todos os conhecimentos espirituais, e todos morais, e todos os conhecimentos intelectuais que comportam o ser humano, aí nós chegaremos à perfeição. Seremos um Jesus do amanhã. Mas enquanto isso nós estamos caminhando. Jesus, como foi criado? Já perfeito? Tem irmãos de outros segmentos que acham que sim, que é o Filho perfeito. Sim, é o Filho perfeito que Deus permitiu que reencarnasse entre nós, mas não foi criado perfeito. Jesus também elaborou a sua evolução nas reencarnações. Se assim não fosse, a justiça de Deus cairia por terra. Deus seria que nem nós, que escolhe às vezes uma pessoa para privilegiar e outros não. Não tem privilégio. Aquele irmão que eu falei lá no início, que perdeu parte do rosto e entendeu a mensagem, não foi Deus que fez com ele. Ou ele está resgatando um passado, ou ele está vindo como prova. Ou ele aceitou como prova perder parte do rosto e se manter sereno e dar uma chance para que a medicina avance. De repente esse irmão vai permitir que o Brasil aprove o implante de face. Né? Porque acontece muito acidente que a pessoa perde parte da face e é necessário que bote o tecido da face. Eu não entendo de medicina, mas o rapaz falou isso lá. Então, é necessário que alguém, um doador, que já não vai usar sua face mais, porque a vida material deixou de existir, doe aquele material para que ele possa ter a sua face reconstituída. Nada se perde na natureza. Tudo tem sua razão de ser. Conversávamos aqui anteriormente. Não existe o acaso, meu amigo. As coisas vão coordenando, vão seguindo. É porque a gente não percebe o fundo da história. Então vamos lá. Onde a traça e a ferrugem tudo consome. A traça e a ferrugem simbolizam os agentes naturais que promovem a destruição e, consequentemente, a renovação de tudo do nosso planeta. Só devemos possuir o que nos é necessário. O que passa disso começa a constituir problema, no mínimo de conservação. Né? Se eu tenho um carro só, gente, eu sempre falo isso, não tem nada contra quem tem 10, quem tem 1, quem tem 2. Mas se eu tenho um carro só, eu monto naquele e vou embora, não tem outro. Eu entro nele e vou embora. Agora, se eu tenho 3, qual que eu vou sair? Será que vai chover aí? Não sei. Esse tem ar-condicionado. Já começa a trazer um problema. É verdade, que a gente não sabe administrar isso. Eu vejo muitos colegas, eu não sei se eu viajo com esse, mas esse o pneu não sei o quê. E se eu tenho aquele, é aquele mesmo.
Não tem jeito. Então, muitos de nós não aprendeu a lidar ainda com quantidade. Não quer dizer que a gente esteja proibido de ter. Aí ele fala da gente viver só do necessário. O Chico Xavier era um ser feliz. Ele era aqui na Terra e continua sendo feliz. Mas o Chico Xavier vivia só do necessário. O Davi Xavier não consegue viver só do necessário, mas está tentando, mas te esforça. Por quê? Eu não tenho aquela grandeza, aquele desprendimento ainda, mas eu tenho certeza que amanhã todos nós chegaremos. É questão de momento. Agora, nós temos que nos esforçar. Eu não posso simplesmente falar, eu não consigo ser, e pronto. E achar que eu sou incapaz, que nós somos incapazes de atingir aquela plenitude. Não. Tem vários exemplos aí de seres, porque quando a gente fala de Jesus, Davi, mas você acabou de falar que Jesus é um ser puro. Então ele pode. Mas tem vários irmãos que reencarnaram aqui, no seu crescimento ainda, no seu momento evolutivo, que se transformaram. A gente tem que se esforçar. A gente tem que lutar para ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Não é contra, melhor do que ele, não. Do que mim mesmo, do que a mim mesmo. Por quê? Porque eu respondo por mim. Eu não respondo pelas pessoas. Respondo pelo mal que eu faço às pessoas. Ou pelo bem que eu deixei de fazer. Mas os meus atos, quem responde sou eu. Então a gente tem que se preocupar no sentido, lógico, auxiliar as pessoas. Agora, eu tenho que preocupar com a minha conduta e auxiliar o próximo para transformar dele, se eu acho que está, como respeito, né? Achar que a conduta dele não está sendo reta. Mas eu tenho que preocupar com a minha conduta, que eu respondo sobre os meus atos. Então, esse é o ferrugem que corrói. Onde os ladrões minam e roubam. São vários os tipos de ladrões. Como trazemos em nós várias personalidades, nós fomos várias personalidades. O espírito é um só, mas eu já vivenciei várias existências. E cada um era uma personalidade. Pode ser personalidade feminina, masculina, soldado, doutor, operário. São várias personalidades. Tem tudo dentro de nós. Algumas crescem e se agigantam, transformando o que poderia ser um motivo de bem-estar. São os ladrões que trazemos dentro de nós. É a vaidade que me rouba o direito de ser feliz. Está vendo que os ladrões diferentes? Não é os ladrões que roubam. É o meu orgulho que de repente faz com que afaste as pessoas, rouba o bem-estar das pessoas que está em volta de mim. É a ambição que faz eu me perder pelos caminhos da vida, com ambição desregrada. Então, esses são os ladrões também. E a gente às vezes coloca muito tesouro nisso, na vaidade, no orgulho. E desculpa, a gente tem, né? Não, eu não sou orgulhoso, eu só não aturo desaforo. Né? Eu não sou vaidoso, eu só gosto de vestir muito bem. Não sou vaidoso. Eu não sou avarento, eu não gosto de gastar. Não gosto de desperdiçar. Mas às vezes nem para ajudar o próximo. Isso é desperdício, você tirar uma quantia, alguma coisa, ajudar o próximo, é desperdício aonde? Né? Então, aí a gente arruma um montão de desculpa para a gente. Eu estou falando isso, gente, mas está no Evangelho, tá? Está no Evangelho. Eu estou falando que a gente estuda no Evangelho. E a gente olha na gente também e vê que tem certa hora que a gente faz corpo mole, sim. Aí ele fala aqui. Mas ajuntai tesouros no céu. A conjugação designa oposição, mas, quer dizer, não ajuntei na terra, mas, quer dizer, ajunte tesouros no céu. O céu não é um lugar, mas um estado íntimo. Céu e inferno não existe. O que existe é estado íntimo, estado de espírito. Porque eu posso estar no melhor lugar possível, na melhor família que todo mundo inveja e minha vida ser um inferno. Eu posso estar numa família problemática e minha vida ser tranquila. É a forma como a gente compreende. Voltamos naquele garoto lá. De repente, para um de nós, nossa vida seria um verdadeiro inferno. Aconteceu um inferno na minha vida. E ele já não usou essa linguagem. Olha só como é que a gente vê que é estado de espírito. E a gente às vezes fala, não existe céu, né? Não existe céu nem inferno, certo? Mas existe umbral. E umbral não foi Deus que criou, foi nós que plasmamos. Com as nossas mentes ainda doentes. E é pior do que o inferno. Lê umbral. Ele é pior do que o inferno. Mas quem vai para o umbral? Só quem fizer merecedor. Não é designado, esse vai porque eu gostei, porque está com a roupa tal. Esse não. Vai quem quer. Só vai para o umbral quem quer. Gente. Não quer ir para o umbral? Começa a tirar o ranço do coração. Faça o bem possível. Não é querer competir com Madre Teresa, Chico Xavier, que a gente não consegue. Faça o bem quando possível. Começa a trabalhar a ideia do perdão. Eu parti dessa vida, eu não conseguia perdoar, mas já conseguia rezar por aquele que me fez mal. Já conseguia fazer uma prece. Já está melhor.
Então, o umbral é para quem quer, porque quem não quer não vai. É só trabalhar o seu interior. E tenho certeza, não precisa ainda se santificar. Porque se for cobrar de nós a santificação, o umbral não vai ter vaga, porque nenhum de nós somos santos ainda. Agora, cobra de nós sim, o esforço para a melhora. É isso que nós não podemos perder nunca de vista. O Evangelho o tempo todo nos cobra esforço. E isso todos nós somos capazes. Não adianta pagar quantidade de reza, de procissão, de palestra, botar o nome no caderno. Não vou botar meu nome no caderno para eles lembrarem de mim, não. Serve, auxilia quando a gente pede para o nosso próximo, tá? Não tem seu valor. Mas somente ali de colocar o nome, quando colocar o nome no caderno, nas fichinhas de anotações do ente querido, coloca ali toda a vontade que você tem, que ele se desprenda, que ele acorde e compreenda a verdadeira vida e caminhe. Seja egoísta nesse momento, porque se ele caminhar e acordar, quando eu partir, ele está pronto para me receber. Entendeu? Porque eu sempre digo, a maioria de nós, chega do outro lado, mesmo espírita, às vezes ainda em dúvida. Se a gente está aqui, se a gente está lá. E já fizemos essa viagem outras vezes, mas a gente chega em dúvida, muitos de nós. E a gente às vezes chega querendo voltar para resolver o que não tinha, querendo visitar a casa, como é que estava o fraternal, eu que dirigi aquilo lá, não é crítica não, eu que dirigi aquilo lá, tá? Não é crítica, eu que dirigi aquilo lá, como é que aquilo lá está sem mim? Continua, gente. Deus não conta com um homem só. A obra de Deus não conta com um homem só. Então continua. E a gente quer voltar, aí chega aqui, já vejo outro sentado na minha cadeira, falando no meu lugar, aí pronto, aí desmaia, vai dormir não sei quanto tempo. Então o que acontece, gente? É um desprendimento. Faça tudo o que é possível enquanto estiver aqui. Depois que partiu, vá e viva a vida do outro lado. Lógico, a gente não esquece, a gente não é máquina, desligou, esqueci da terra, mas viva, não fique querendo saber notícias de cá, que eu vi nas obras de André Luiz, a maioria queria saber notícias, quando vinha ficava agarrado aqui. A espiritualidade sabe quando fala, Davi, não vai, fica aí menino, fica aí mais um bocado, não vai, fica ali, não vai, porque se for, está arriscado de ficar. O André quase ficou, ele voltou quando ele viu que a esposa dele tinha casado novamente, e ela precisava de um companheiro, o ciúme subiu, ele quase ficou. Não foi? Não foi o relato? E foi ali que ele rompeu com o egoísmo. Aí a Narcisa chama a atenção dele, e ele pensa assim, realmente, aí ele começa a cuidar, Ernesto, se não me engano, ele começa a cuidar do atual. Ela precisava de um companheiro para contar. Pensa bem, lá em 1930, não sei o quê, uma mulher viúva, só com os filhos. A mulher quase não tinha um trabalho, um mercado de trabalho fora. Como que ela ia sobreviver? Difícil. Então aquele companheiro foi colocado para que ela continuasse a sua caminhada. Olha só como é que são as coisas. E ali ele rompe e ele aprendeu a lição. Mas será que nós vamos aprender? Nós vamos conseguir? Então que ele recomendou para não ir? Não vá. Gente, é sério. Aí vem a parte mais, profunda, aqui, tudo nessa leitura eu acho interessante, mas vem a parte mais profunda, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estará seu tesouro, aí também está o coração. Se o meu pensamento está na bondade, está no ajudar o próximo, meu coração está lá. Então quando eu passar para o outro lado, agora se o meu coração está ali na minha fazenda, no meu apartamento em Rio das Ostras, no meu não sei o quê, eu vou ficar ali. Desencarna, vai, porque primeiro que eu vou ficar chateado que as pessoas não vão cuidar como eu cuidava, que só eu cuido bem. Nós temos essa mania também, só nós fazemos bem. Então não estão cuidando lá. E às vezes, muitas vezes, a gente tem um bem que aquilo só interessa a gente. Os parentes vão porque se a gente ficar chateado, pai, às vezes é chato, fica em cima, vai. Mas quando você morrer, eles vendem logo aquilo, quer se ver livre daquilo. Aquilo é um terror para eles, eles não queriam para lá. É verdade, gente. E a gente fica chateado lá. Quem já não viu reunião mediúnica que relata? Estão dilapidando meus bens, que eu conquistei com tanto suor. Conquistou, suou tanto que esqueceu de educar. Então a gente tem que ter muita atenção, gente. A gente fala de uma forma brincando, descontraída, mas é sério a coisa. A gente tem que ter atenção. Zélio, mas tem que parar, observar mais a vida. A vida é feita de observação. A peça fala sobre isso aí, gente. O Chico está falando que a peça fala sobre esse assunto. Nós temos que se observar. Pensa bem, quantos de nós, que nós somos reencarnacionistas, já sentamos debaixo de uma macieira, a maçã caiu na nossa cabeça e não aconteceu nada. Aí chega um tal de Newton lá, que ninguém sabe quem é, né? O cara senta, a maçã cai, ele, pum, revolucionou a lei da física.
Não foi assim que começou? Uma bobeira, a maçã caiu, mas por que caiu? Observação, gente. Quantos já tinham caído até na cabeça, a maçã caiu e não percebia? Um ato bobo, gente. As coisas de Deus vêm nas coisas mais pequeninas. A gente quer grandeza, fórmula que enche o quadro inteiro. Não, Deus tem coisas pequenas. A lei de Deus tem coisas pequenas, na observação. Então a gente tem que observar a vida, né? E a gente não tem que se tornar beato, radical, fanático, não. Mas começa a observar, começa a tirar um melhor proveito das observações. Começa a observar com outro olho, não é ficar criticando, mas observa. A vida vence aqueles que observam melhor. Muitas das vezes a gente vai fazer uma prova, a gente sabe a questão, mas não observou a questão. A gente sabe a resposta, mas não entendeu porque não observou a questão, respondeu errado. Aí quando alguém te explica, mas você responde até melhor do que aquele que respondeu certo, mas você não observou. A gente perde muito. Os nossos olhos, às vezes, nosso pensamento, nos trai demais. Vamos lá. Essa afirmativa propõe motivo para séria reflexão e até para modificação de conduta, do modo de encarar a própria existência. Começa a observar por que, às vezes, na família, os seres são tão diferentes. Ora, mas é pai e mãe tudo igual, o DNA deu certinho. Deu tudo igual, por que são tão diferentes? O pai bebia demais, o filho não gosta nem de bebida. Por quê? Às vezes a mãe não ajuda ninguém, o filho ajuda, ou vice-versa. Por quê? Somos seres diferentes. Observa que você encontra resposta da reencarnação. Se estiver na Terra, precisamos nos lembrar de que não iremos ficar eternamente, que antes de sermos criaturas humanas, somos espíritos imortais. O que é material pode nos satisfazer por certo tempo e até por certo ponto, porque um dia as necessidades espirituais irão se impor como urgentes, imprescindíveis. Não tem jeito. Uma hora nós vamos para o mundo espiritual. Aí as necessidades espirituais, por que eu não despertei? Aí nós vamos fazer igual o rico da parábola do Lázaro. Manda Lázaro lá avisar meus irmãos. Aí ele fala assim, mas vocês não têm Moisés e as leis? E Lázaro adiantava alguma coisa, Lázaro lá se materializar e avisar? Não, primeiro que ele não ia dar nem ouvido um pobre cheio de ferida que ficava na porta dele. Não adianta, é aqui que a gente tem que despertar. O coração simboliza o sentimento, simboliza apenas, pois quem sente é o espírito. Nós sentimos sensações, quem sente é o espírito. Quando o coração bate é porque o espírito já refletiu para o coração, quando dá aquele apertozinho, porque o espírito já passou a mensagem. Tá? O corpo, a dor nós sentimos sensação, que o espírito sente e passa para nós. Aquelas cirurgias que tem, era o Dr. Fritz, que não tinha anestesia, certamente ele vai ali no espírito, neutraliza aquela parte, o corpo não sente. Ou o corpo não transmite para o espírito que está sentindo. Usando o livre-arbítrio, podemos nos colocar onde quisermos, ou onde preferirmos o nosso tesouro. Nosso livre-arbítrio coloca o nosso tesouro onde a gente quer. Eu quero usar aqui na Terra, vou usar na Terra. Ninguém vai te impedir. Só que depois responde para os seus atos. Quero colocar do outro lado. E a gente pode viver os dois. Você pode colocar o seu tesouro aqui na Terra para você sobreviver e amelhar tesouro no céu. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar. É mais fácil, ele não falou que é impossível. O rei Luís, São Luís, que é o rei nono, se eu não me engano, o São Luís, que está no Evangelho, era rei. E o homem está escrevendo o Evangelho, uma das mensagens mais belíssimas do rei Luís, do São Luís, e é da dinastia dos Luís. Era um rei. E viveu bem seu reinado, com firmeza, com serenidade. Não pensa que era um rei, vinha todo, toma, leva. Não é também isso não. A gente pensa que caridade também, pode pegar, filho, pode pegar o carro, pode, você não tem carteira, vai, leva. Isso não é caridade não, meus irmãos. Caridade é você trazer a coisa com seriedade, na hora de ser firme, na hora de ser sereno. Ora Jesus, quando Jesus precisava de ser firme, ele era firme. Então, isso é caridade. Caridade não é a gente fazer tudo que o outro quer, não. Muitas das vezes chamar a pessoa a atenção sem humilhar é uma necessidade. Onde a traça é... Não, isso aqui já tem... é o finalzinho agora. Quando Jesus fala, aí estará também o vosso coração, fala no futuro, dando a entender uma decorrência de procedimento escolhido. Quer dizer, o nosso futuro vai ser reflexo do nosso hoje. Assim como o nosso hoje é o reflexo do nosso ontem. Então, o que nós chegamos à conclusão? Eu escrevo a minha história. Nós escrevemos a nossa história. Se a minha vida hoje não está boa,
melhore a sua forma de conduzir, para que na próxima você venha de uma forma mais salutar, venha de uma forma o quê? Sadia a sua vida. Tudo que nos acontece, meus irmãos, foi nós que buscamos, ou nessa existência ou em outra. Pode ter certeza. Ah, mas eu posso não ter buscado, sim, mas é uma prova que você pediu e para você sair daqui vencedor. Então, não vamos nos queixar, vamos fazer os nossos tesouros no céu, que é o tesouro o quê? Conduzir bem as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Esse é o caminho da vida. É difícil, no momento, porque o nosso entendimento é muito diferente, mas vale a pena. Por quê? Porque a vida verdadeira é lá. Todo mundo diverge, um fala reencarnação, outro fala que fica dormindo, outro diz que ressuscita, outro não sei o quê. Mas ninguém nega que a vida prossegue, já viram? Todas as religiões dão um segmento à vida após a morte. E todas falam que a vida após a morte será de acordo, bem-aventurança, o céu e o inferno, como eles entendem, de acordo com o proceder aqui na Terra. Só que nós sabemos que não existe o céu e o inferno. E existe chances da gente acertar aquilo que a gente estragou num dado momento. E muitos de nós está aqui hoje acertando coisas que nós estragamos no ontem. Muita paz, obrigado pela atenção, que Jesus abençoe a todos nós.